Senhores vereadores, eu trago aqui algumas informações ainda acerca do que nós trouxemos na semana passada, que é a busca das perdas salariais, especificamente do quadro dos professores e professoras de Balneário Camboriú. Essa classe que tem verba oriunda do governo federal, carimbada, específica para o investimento na recuperação salarial e também nas condições de trabalho, e que, lamentavelmente, nós ainda não vemos uma resposta à altura do que, primeiro, exige a lei do Fundeb, não para Balneário Camboriú, para o Brasil. Os impostos recolhidos pelo governo federal vêm dos 4 cantos do país, destinados exclusivamente a ações junto aos professores, às professoras, aos educadores do Brasil. E Balneário Camboriú, infelizmente, ainda não atende os requisitos mínimos de investimento, principalmente na questão salarial, mesmo o governo insistindo e anunciando investimentos além do mínimo exigido por lei. Infelizmente, eu trago um dado aqui, que nem sequer o mínimo é aplicado. Este mês, a comissão do Fundeb anunciou e trouxe, através de um documento, informando a toda a Secretaria de Educação, a todos os colégios municipais de Balneário Camboriú, a todos os núcleos de educação infantil, dados e números que mostram que ainda em Balneário Camboriú o investimento do Fundeb não é respeitado. Através do informativo, assim trouxe a comissão do Fundeb. Mês de setembro, mês de outubro, receita R$1.964.312,30. Receita, repasse do Fundeb, dinheiro do governo federal. 60% disso tem que ser destinado à folha de pagamento. Corresponde a R$1.178.587,38. A diferença, os 40%, pode ser aplicado em outros fins. Aí faz a comissão uma observação. A folha de pagamento do mês de outubro foi de R$1.113.381,31. Pela primeira vez, a folha de pagamento foi menor do que os 60% exigidos na aplicação do dinheiro do Fundeb. Infelizmente, a Secretaria de Educação não aplica o mínimo exigido por lei na folha de pagamento no reconhecimento do profissional da educação. No mês de setembro, o Fundeb cobrou da Secretaria de Educação ações de regularização nos núcleos de educação infantil e nos centros educacionais de Balneário Camboriú. Ações não só de aplicabilidade do dinheiro, mas denunciou excesso de profissionais dentro dos núcleos e escolas, o que resultou, no mês de outubro, uma diferença em relação a setembro, pasmem, no valor de R$545.840. Algumas questões, como desvio de função e restituição de recursos cobrados, indevidamente do Fundeb, também aguarda uma resposta da contabilidade do município. E a constatação deu-se na prestação de contas no mês de novembro. Pagamentos com obrigações patronais, material de consumo, serviços físicos e jurídicos, investimentos em materiais permanentes foi na ordem de R$503 mil. O Fundeb, e isso consta do informativo, está analisando neste mês
as regularizações feitas pelo RH, e se ainda houver irregularidades, e aí a comissão do Fundeb que está trazendo esta afirmação, se ainda houver a manutenção destas irregularidades, serão notificados o senhor secretário de Educação e o diretor de Recursos Humanos. E esse informativo é assinado pelo presidente do Conselho, o professor Fernando Bellido. Senhores, há mais de 15 dias nós trouxemos essa discussão nessa casa, pedindo que o governo pudesse aplicar o mínimo exigido por lei, que são os 60% do dinheiro que é enviado pelo governo federal no reconhecimento do soldo, no reconhecimento do salário, no reconhecimento daquilo que todo trabalhador tem como mais digno, mais nobre da sua profissão, que é o reconhecimento. É o sorriso de uma criança, é a alfabetização de uma criança, é o elogio do pai, mas também nós vemos no mundo capitalista, nós precisamos ser bem remunerados para estarmos cada vez com mais dinâmica, com mais entusiasmo, para ir ao nosso trabalho. E o professor, com essa atividade tão nobre, com essa coisa tão importante na vida da gente, a história nos mostra isso. O Japão, na história recente mundial, é o grande exemplo. Depois de ser arrasado na Segunda Grande Guerra, no Japão faltou combustível. No Japão faltou comida. No Japão faltou trabalho. Mas no Japão não faltou educação. Nos 30 anos que sucederam à guerra, o Japão fez um investimento em massa na educação porque sabia que aquela geração estava perdida por causa da guerra. Mas as próximas gerações só iriam transformar o país se tivessem como uma base sólida uma ótima educação. E a gente tem que aprender com a história. E a gente tem que aprender com a história e aprender que na nossa cidade é que começa a transformação da sociedade. Nós não podemos mais falar em revolução. Revolução talvez para uns seja utópico, outros já não se animam mais em função dos últimos acontecimentos. Nós temos que falar em evolução. Evolução através da educação. Ou a gente se convence que é possível transformar a sociedade. É possível fazer as pessoas se tornarem melhor, a nossa vida se tornar melhor, a nossa cidade, o nosso estado. Mas isso passa necessariamente pela educação. E a educação com boas condições de trabalho, com bons prédios, com boa estrutura física, com uma estrutura de planejamento educacional acima de qualquer média nacional, porque nós temos essa condição, nós temos recursos intelectuais em Balneário Camboriú impressionantes. Só que nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos se não reconhecemos o profissional da educação. Então, mais uma vez, e eu já lhe concedo a parte, vereador Fabrício, eu venho e trago que essa solicitação, que o governo possa ter a sensibilidade de fazer, pelo menos, a aplicação do mínimo exigido pela lei federal, que é o repasse de 60% do Fundeb ao professor, à professora, ao educador. Enquanto nós não atingimos o mínimo exigido por lei, o que é que nós poderemos cobrar de alguém ali fora se nós não cumprimos a nossa parte? Um pedido da sensibilidade do governo, que possa dar o carinho, a atenção que a classe dos educadores em Balneário Camboriú merece, que faça os repasses exigidos por lei, que reconheça essa categoria como uma categoria diferenciada, uma categoria importante no contexto da nossa sociedade, e que faça o reconhecimento, principalmente na questão salarial, porque o dinheiro nós temos, nós precisamos agora bem aplicá-los e saber valorizar quem merece. A estrutura física de Balneário Camboriú foi conquistada ao longo dos anos. Balneário Camboriú tem excelentes prédios que guarnecem ali as nossas escolas. O que nos falta é fazer o reconhecimento ao profissional. Agora, no final do ano, nós vamos avaliar a proposta do Executivo do orçamento, e se nós identificarmos ali, mais uma vez, que a classe dos educadores vai ficar em segundo plano do governo e que ele tiver outras prioridades, nós vamos fazer a inversão.
A prioridade em Balneário Camboriú no próximo ano vai ser a recuperação salarial de todo o servidor e principalmente da classe dos educadores. Muito obrigado.